Olá, pessoal. Então, nessa aula, eu vou descrever para vocês aqui os tipos lógicos de pesquisa. Tá? Então, essa é uma proposta do professor Gilson Volpato, que eu venho seguindo há uns vários anos, porque eu acho que realmente ela apresenta uma lógica maior do que os tipos de pesquisa que se encontra por aí em outros livros de métodos de pesquisa. Então, por isso que eu vou abordar dessa forma aqui com vocês, tá? E vocês vão ver que esse tipo, ele realmente ele aborda todo e qualquer objetivo de pesquisa, né, dentro da ciência empírica, e ele é mais objetivo, né, e mais simplista, tá? Então, os tipos lógicos de pesquisa, né? Então, tá aqui. Um deles é o de caracterização, né? Nesse tipo de estudo não tem uma hipótese. Por quê? Porque você não sabe o que vai encontrar. Você quer saber qual que é a característica daquele tipo de treinamento, qual que é a característica morfológica de um determinado tecido. Você quer saber qual que é a característica da água, ou seja, quais os componentes que tem dentro de uma água, e assim por diante. Então você vai caracterizar e você pode até ter uma certa ideia do que acredita que vai encontrar ali, mas não tem uma hipótese, né, previamente. Então não há hipótese nesse tipo de pesquisa. Tá? Mais à frente eu vou falar sobre ela. Nós temos também a pesquisa, né, de associação e a pesquisa com interferência. Nesses casos, sim, nós temos hipótese, né? Ou seja, essa hipótese ela vai direcionar todo o nosso planejamento, nosso delineamento experimental para refutar ou para corroborar essa hipótese. Então, nós vamos ter, nesse caso aqui, ou uma associação entre variáveis ou uma interferência de uma variável na outra. Claro que um estudo pode ter um único tipo de pesquisa, né? Pode ser só interferência, só associação, ou só caracterização, ou pode ter os três, ou pode ter dois, né? Então, pode ter um mix, né, desses tipos de pesquisa aí. Então, fica uma atividade para vocês já, né, para vocês verificarem na pesquisa de vocês, né, na dissertação, na tese, qual que é o tipo de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Se envolve esses três tipos, se envolve dois ou apenas um, e qual é o tipo, né, de lógica de pesquisa que está dentro do seu experimento. Então, o primeiro deles aqui, né, o tipo lógico que eu vou falar é de caracterização. Né? O que é o estudo de caracterização? Então ele vai dizer como é alguma coisa. Então está mostrando aqui o Mister Bean, né, que é a caricatura dele. Então o estudo de caracterização é mais ou menos nesse sentido. Por quê? Ele vai pegar as características que são mais importantes de determinados procedimentos ou daquilo que você quer analisar. Né? Por exemplo, se eu fosse analisar um treinamento de musculação, né, que nós chamamos aí de treinamento resistido. Qual que é a característica do treinamento de um bodybuilder, né, aqueles caras que competem, tal, Mister Universo, e assim por diante. Então, qual que é o volume de treino deles, ou seja, qual o número de séries, qual que é o número de repetições, quantos exercícios eles fazem para determinado agrupamento muscular, né? Será que o volume para que eles chamam de grupo muscular grande é igual ou é semelhante ao que se faz para grupo muscular pequeno? Qual que é a frequência de treinamento? E assim por diante. Ou seja, eu vou pegar aquilo que é mais peculiar daquilo que eu quero caracterizar, né?
Então ele vai mostrar como que é. Então vai pegar as principais características. O objetivo, como o próprio nome diz, né, não é comparação e não é nenhum tipo de interferência de uma coisa sobre a outra. Eu quero realmente mostrar como que é aquilo, como que aquilo se deu ou como que aquilo é. Né? Qual que é, por exemplo, a composição de tipos de fibra do meu quadríceps, do vasto lateral ou do vasto medial, né? Qual que é como que é qual que é o grau de complacência pulmonar de uma pessoa com DPOC, por exemplo, de um atleta de alto nível. Eu só quero saber, só quero caracterizar aquilo. Esse é o objetivo da pesquisa, mostrar como que é. Né? Então, o foco não é encontrar causas e efeitos, né, nesse tipo de pesquisa ou algumas associações. É simplesmente mostrar a característica de algo, ou seja, aquilo que é peculiar de algo que ainda não se conhece, né, aquilo que não se tem ideia de como que é. Né? Por exemplo, antes a gente não sabia como que era uma partida de futebol, né, em termos de distância percorrida e tal. Aí lá para a década de 70 começou os primeiros monitoramentos. Então a gente sabia que o atleta corria em média 10 quilômetros, que fazia tantos metros, né, cerca de 400 metros andando para trás, tantos sprints e assim por diante. E hoje a gente já tem um conhecimento mais apurado sobre isso. Né? No voleibol, qual é a quantidade de saltos que se faz no voleibol? Qual que é o deslocamento para frente, para trás, lateral? Né? Então eu caracterizo, eu mostro como que aquilo é. Então eu tenho aqui, né, duas pesquisas que são exemplos de caracterização. Uma delas aqui é de minha autoria, né, que eu mostrei como que foi a preparação física do judoca Mário Sabino, né, no ano de 2003. Por que o ano de 2003? Porque ele é um atleta ele foi meu atleta durante 8 anos, né, e nesse ano ele foi campeão pan-americano, né, quando ele venceu o Puripon na final do outro judoca que era atual vice-campeão do mundo e vice-campeão olímpico. Né? E no mesmo ano ele foi medalha de bronze no Mundial de Osaka. Então, assim, um atleta que não era muito conhecido, né, no meio internacional. A gente teve um sucesso e a gente quis mostrar, né, um pedaço do nosso trabalho, ou seja, de uma preparação específica naquele ano que levou a essas conquistas. Né? Então a gente não tem comparação com períodos prévios, nada, a gente simplesmente mostrou como que, como que nós sistematizamos toda a preparação física desse atleta. Né? Como é algo importante, né? Porque isso foge do comum. Né? Um atleta desse nível, ele está fora de um padrão de normalidade, né? Se a gente pegasse uma curva de Gauss. Então, nós quisemos, né, procuramos caracterizar, né, o treinamento dele por conta disso. Né? Veja um outro estudo aqui, né, a caracterização óptica, né, desses elementos aqui. Né? Por acaso, ou nem tão por acaso assim, né, essa autora aqui é minha irmã, né, que é professora também da Unifesp, porém da Unifesp Diadema, né, minha irmã que é doutora em Química e trabalha com nanotecnologia. Está escrito aqui, né, os nanocubos aqui. E o objetivo desse trabalho está aqui, né? Caracterizar uma determinada estrutura. Então não quis comparar com nenhuma outra estrutura, né? Eles queriam saber qual que era a característica desse elemento químico. E aí então eles caracterizaram, né? E por que é importante isso? Por exemplo, para criar novos produtos, né? Utilizando esses compostos químicos. E por que é importante, né? No caso aqui, saber, entender como que foi a sistematização do treinamento do Sabino. Porque pouco se sabe como que é feito o treinamento de um atleta de altíssimo nível. Um atleta que foi
que participou de 2 Olimpíadas, né? Então, como que é? A gente não tem muita ideia de como que é uma preparação, o que que se faz, se é muito diferente do que se vê por aí ou tem semelhanças, né? Então, por isso que é importante para a gente entender todo esse caminho, né? E aqui tem um outro artigo de caracterização, veja que aqui, né, saiu numa revista do grupo Nature, né? Que é um estudo aqui, ó, que eles reportam, né? Uma forma de falar que vai caracterizar, eles vão reportar o uso, né, da difração do nêutron polarizado. Então veja que é um estudo de caracterização. Muitas vezes a nossa área, o estudo de caracterização, nossa área não, né? Na ciência em geral, tem um certo preconceito contra o estudo de caracterização, parece que não tem importância nenhuma. Não. Veja que muitos estudos de caracterização são importantes, né? É ali que começa todo um caminho científico, e e esse estudo está aqui para mostrar que tanto é importante que ele saiu numa revista do grupo Nature, né? Então não é um estudo não é porque é de caracterização que não tem uma importância nenhuma dentro da ciência, né? Então, estudos de caracterização, geralmente, eles são aqueles primeiros, né, para iniciar toda uma linha de pesquisa. E eles, como são os primeiros, geralmente eles são muito citados, né? Então, é um estudo importante, sim, dentro da nossa ciência empírica, tá? O outro tipo lógico de pesquisa é o estudo de associação. Como eu falei lá atrás, o estudo de associação ele tem hipótese muitas vezes, né? Eu acredito que algo possa estar associado com B, ou seja, que tem uma correlação. Variável B, A está associado com B, por exemplo. A distância que eu consigo percorrer em 12 minutos está associado, ou seja, está correlacionado com a potência aeróbia máxima de um sujeito. Eu quero testar se a variável A é um indicador da variável B, né? Então isso é importante por quê? Porque às vezes a variável A eu preciso de um equipamento muito caro. E aí através da variável B, né, eu consigo estimar essa variável A. Hoje até vi um estudo, né, de um autor brasileiro, o Herbert Simões, em que ele mostra que, por exemplo, né, na determinação dos limiares ventilatórios, que uma percepção subjetiva de esforço de 13 corresponde ao primeiro limiar ventilatório. Ou seja, na prática, né, eu abro mão de fazer um teste com um equipamento extremamente caro, que é um analisador metabólico de gases, que tem aí de 25, 30 mil reais até cerca de 200 mil reais, e uso simplesmente a percepção de esforço do sujeito durante um teste físico. Então eu quero saber se uma coisa indica a outra, né? Também eu quero verificar se existe uma associação positiva ou negativa entre as variáveis A e B, né? Então, verifico algo fácil para identificar algo difícil. Como eu falei, eu uso a percepção de esforço, que é algo extremamente simples, né, de se medir, para estimar algo que é muito mais difícil tecnologicamente, que eu preciso de um equipamento bastante caro e eu preciso de uma pessoa bem treinada que consiga determinar esses lineares, esse limiar ventilatório, tá? Então, através de uma variável, né, eu consigo estimar as outras. E aí eu posso ter, né, nessas associações tanto uma associação positiva, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou uma associação negativa, ou seja, quando essa aqui diminui, essa aqui aumenta, né?
Por exemplo, né, parece haver uma associação entre consumo máximo de oxigênio e a performance aeróbia do indivíduo. Então, quanto maior o consumo máximo de oxigênio, melhor vai ser a performance aeróbia desse indivíduo, a performance de endurance, né? E temos também uma associação negativa. Quanto maior o volume de treinamento de endurance, ou seja, quanto mais horas o indivíduo treina na semana, menor vai ser o tempo para ele percorrer uma maratona, por exemplo. Então, quanto mais ele consegue treinar, maior o volume, menor vai ser o tempo, ou seja, melhor vai ser a performance desse indivíduo. Então, eu preciso saber, né, quando eu tenho uma hipótese, qual que é a direção dessa associação que eu estou esperando. Se é uma associação positiva ou se é uma associação negativa. Quando positiva, então, quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Negativa, quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Né? Como mostrado aqui, ó, uma coisa importante, né, antes de eu falar desse estudo, é que a associação ela não mostra para nós uma relação de causa e efeito. Isso vai ficar claro nesse slide aqui. Ela simplesmente mostra que através de uma variável eu consigo estimar uma outra variável. Tá? A associação é isso. Através de uma variável eu consigo estimar uma outra variável. Isso vai ficar claro aqui. Por exemplo, né? Conforme eu aumento a intensidade do esforço, eu estava lá correndo a 10 por hora, eu aumentei para 11, depois aumentei para 12, depois aumentei para 13. Cada 3 minutos eu vou aumentando em 1 km por hora a minha intensidade. O que vai acontecendo? A concentração de lactato vai aumentando e a concentração de hidrogênio também vai aumentando. E aí, quando eu vejo que aumenta a concentração de lactato, isso mostra para mim uma associação com a queda do pH, ou seja, o meio intracelular fica mais ácido. Aumentou o lactato, diminui pH. Então está mostrando para nós uma associação negativa. Quando aumenta lactato, diminui pH. E essa figura eu coloquei propositalmente por quê? Porque ela está mostrando uma associação entre lactato e pH, porém, não é uma associação de causa e efeito. Por quê? Até o início, né, dos anos 2000, acreditava-se que no final da glicólise, da glicogenólise, o ser humano ele produzia um ácido, que é o ácido lático, e esse ácido lático se dissociava em lactato e íons de hidrogênio, e aí então esse ácido lático ele era o responsável pela queda do pH. Então por isso nós teríamos essa associação negativa entre lactato e queda do pH. Hoje em dia, o que nós sabemos? Que a redução de piruvato para lactato, ela consome dois íons de hidrogênio, um do meio e o outro hidrogênio que estava na ADH. Né? Então, a reação de piruvato para lactato é uma reação de tamponamento, ou seja, é uma reação para deixar o meio mais alcalino. E da onde então que vem esse menor pH? Ou seja, da onde surgem esses íons de hidrogênio que faz com que o meio fique mais ácido? Esses íons de hidrogênio eles vêm da hidrólise da adenosina trifosfato. Então, quanto mais intenso o esforço, mais ATP é hidrolisado. Quanto mais ATP é hidrolisado, mais hidrogênio é lançado no meio, fazendo com que o pH caia. E ao mesmo tempo, quanto mais intenso é o esforço, maior a concentração de lactato. Por quê? Porque a via glicolítica está mais ativada para ressintetizar ATP. Então veja que eu tenho aqui uma associação, mas essa associação não é de causa e efeito.
Tá? Então, isso é extremamente importante. Eu não estou falando que é uma associação causal, e sim que é uma associação casual, né? Não é uma associação de causa e efeito. E o outro tipo lógico de pesquisa é o de interferência. Então, eu vou interferir, né? Eu vou tentar modular a minha variável dependente. Então, eu vou verificar, por exemplo, se A interfere em B. Vou avaliar se A, o que é o A aqui? É a minha variável independente. É aquilo que eu vou manipular. Né? Sempre a variável A é aquilo que eu vou manipular. Então, eu quero ver se A, minha variável independente, interfere na B, que é a minha variável independente. E eu preciso ter muito claro aquilo que eu espero que aconteça, ou seja, para ter a minha hipótese. Se eu modular A, eu espero que B aumente, eu espero que B diminua, eu espero que A abole a resposta de B, né? Então, é isso que eu quero saber, se uma coisa interfere na outra. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois tipos de treinamento resistido, um com alta carga, outro com baixa carga. Como que eles interferem na força ou como que eles interferem na hipertrofia muscular? Eu vou fazer um treinamento intervalado de alta intensidade. O que é esperado? Que eu aumente o VO2 máximo na mesma proporção ou mais do que um treinamento contínuo. Eu vou fazer um tratamento com laser, né? Eu espero que haja uma remodelação do tecido ou não, né? Então, essa remodelação, em que sentido que ele vai remodelar? Vai diminuir algo? Vai aumentar algo? Vai aumentar a espessura? Vai melhorar a complacência? Ou vai diminuir a complacência? Então, o que eu estou esperando? Né? O exercício, ele aumenta o broncoespasmo induzido, diminui. Se eu fizer reforço positivo lá para o indivíduo, né, através de um aplicativo, sempre que ele terminar um exercício ou quando ele acordar, eu dou um reforço positivo, será que isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa mais fisicamente ativa? Ou será que isso não interfere em nada? Né? Ou seja, então eu estou avaliando interferência, né, dentro desse tipo lógico de pesquisa aqui. E se há interferência de uma coisa sobre a outra, então há um mecanismo. A variável A, através de um mecanismo X, modula a variável B, ou seja, interfere em B. Então tem algo no meio do caminho que está interferindo. Né? Então eu preciso, em outras pesquisas, tentar entender, né, o que está acontecendo no meio do caminho que uma coisa acaba influenciando a outra. Claro que o estudo de associação, quando eu vejo uma associação e não está claro se há ou não interferência, eu posso buscar um mecanismo. Né? Se eu tenho essa premissa, então eu vou partir do estudo de associação para um estudo também de interferência para chegar a uma resposta e um melhor entendimento daquilo que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, aqui no estudo da cafeína, né, que é o estudo de interferência, havia, né, há um conhecimento científico de que a cafeína ela se liga nos receptores, né, de adenosina cerebral e isso modula a percepção de esforço, melhorando o desempenho. O nosso estudo, por exemplo, ele já foi por um outro caminho, mostrando que por mais que há essa ligação da cafeína com o receptor de adenosina, diminuindo a percepção de esforço, parece que a crença, né, a expectativa positiva é muito mais importante do que essa ação farmacológica ou biológica da cafeína. Né? Por exemplo, aqui no estudo de interferência, um estudo publicado por nós, né, teve aqui o principal autora, a Mariana,
né, como orientador o Vitor Zúñiga Dourado, que é o nosso atual coordenador. Né? Então, nós verificamos aqui, né, o efeito agudo, né, na terapia de laser de baixa intensidade, na resposta fisiológica eletromiográfica, durante um teste cardiopulmonar em sujeitos não treinados. Né? Então, nós, através desses estudos aqui, nós verificamos como que o laser interferia, né, se é que ele interferia, na verdade, mas nossa hipótese era que sim, que interferia, na resposta eletromiográfica e em algumas respostas fisiológicas durante um teste incremental máximo. Então está aqui um exemplo, né, de estudo com hipótese, né, e com interferência, que havia uma hipótese por trás disso. Ok?